Uma porta para o desconhecido. Você já parou para pensar no que realmente acontece por trás das muralhas do Vaticano? Não falo apenas da rotina religiosa ou dos cultos sagrados que a gente vê pela televisão, mas das coisas que nunca são mostradas. Aqueles mistérios que ficam guardados a 7 chaves. Quando alguém menciona o Vaticano, a imagem que normalmente nos vem à mente é de um lugar solene, de fé e poder espiritual. Mas, se olharmos um pouco mais de perto, você vai perceber que as sombras que pairam sobre aquele pequeno território contêm mais do que podemos imaginar. E se eu te dissesse que o Vaticano pode ser o guardião de segredos que, se revelados, mudariam completamente a nossa visão do passado? Pode parecer exagero, mas essa não é uma especulação qualquer. Muitos acreditam que escondidos dentro dos arquivos secretos estão segredos tão profundos que poderiam abalar as fundações da humanidade. De documentos milenares a artefatos religiosos raros, o que realmente está escondido naquele lugar tão protegido? Essa é uma pergunta que desperta a curiosidade de milhares de pessoas ao redor do mundo. E se você, assim como eu, gosta de desvendar mistérios, prepare-se, porque nesta jornada vamos mergulhar nas teorias, especulações e fatos reais que envolvem o Vaticano, trazendo à tona aquilo que foi mantido oculto por séculos. A biblioteca mais misteriosa do mundo. A primeira coisa que chama a atenção quando falamos dos mistérios do Vaticano é sua famosa biblioteca. E quando digo famosa, não me refiro apenas ao tamanho ou à quantidade absurda de volumes históricos que ela guarda. Estou falando dos documentos que por séculos foram mantidos longe dos olhos curiosos. A Biblioteca do Vaticano é uma das maiores e mais antigas do mundo. Imagine só. Se você enfileirasse todas as prateleiras dos arquivos, elas somariam mais de 80 quilômetros de livros e manuscritos. E não estamos falando de qualquer tipo de papel velho acumulando poeira. São documentos que datam de até 12 séculos atrás. Entre eles, há cartas trocadas entre papas e imperadores, mapas que mostram como nossos antepassados viam o mundo, e até registros de julgamentos que moldaram a história. O mais curioso é que, apesar do nome Arquivos Secretos, eles não são completamente inacessíveis. Qualquer pessoa pode teoricamente solicitar a leitura de um documento, mas há um detalhe: ele precisa ter sido arquivado há, no mínimo, 75 anos. Ou seja, documentos mais recentes, ou que contenham informações consideradas sensíveis, permanecem fora do alcance da maioria das pessoas. E é justamente isso que alimenta as mais diversas teorias da conspiração. Será que esses documentos contêm provas da existência de Jesus? Ou pior ainda, de que ele nunca existiu? Ou será que escondem segredos tão escandalosos que, se revelados, abalariam a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo? Essas são apenas algumas das perguntas que pairam sobre o Vaticano e seus arquivos. As teorias conspiratórias que fazem sua cabeça girar. Não dá para falar dos mistérios do Vaticano sem mencionar as teorias da conspiração. São tantas que, sinceramente, algumas parecem saídas de filmes de ficção científica. Vamos começar por uma das mais populares: a ideia de que o Vaticano esconde artefatos religiosos de valor incalculável. Imagine só. A cruz em que Jesus foi crucificado, o Santo Graal, aquele cálice que Jesus usou na última ceia, e até a Arca da Aliança, que teria sido usada por Moisés para carregar os 10 mandamentos, estariam trancados em um lugar escondido no Vaticano. São objetos que, segundo a tradição cristã, se perderam há séculos, mas que algumas pessoas acreditam que estão muito bem guardados por lá. Mas por quê? O que a igreja ganharia escondendo esses itens? Outra teoria ainda mais intrigante diz respeito a documentos que provam a existência ou inexistência de Jesus Cristo. Dizem que em algum lugar, nas profundezas dos arquivos, existe uma correspondência entre o imperador Nero e o apóstolo Paulo, que supostamente confirmaria de uma vez por todas a verdadeira natureza de Jesus. Ele teria sido uma pessoa real ou apenas uma figura criada para fortalecer a fé? Parece enredo de filme, não é? Mas a verdade é que muitas pessoas acreditam que a igreja tem motivos muito claros para manter esse tipo de informação longe dos olhos do público. A questão é, se isso fosse verdade, o que mudaria para você? Sua fé, sua visão do mundo, suas crenças? Esse é o poder de um segredo. Ele não só guarda a informação, mas mantém a estabilidade de tudo ao seu redor. O cronovisor, um dispositivo para ver o passado. Agora, se você achava que as teorias não podiam ficar mais loucas, prepare-se para essa. O Vaticano supostamente possui um dispositivo que permite que se veja eventos do passado. É isso mesmo que você leu. Esse aparelho misterioso, conhecido como cronovisor, teria sido criado por um grupo de cientistas nos anos 1950 com a ajuda da Igreja Católica. Segundo os rumores, o cronovisor foi capaz de capturar momentos históricos, como a crucificação de Jesus e até mesmo cenas da Roma Antiga. Ele funcionaria processando radiações eletromagnéticas remanescentes de eventos passados e transformando-as em imagens e sons visuais. Agora pense comigo, se isso fosse verdade, imagine o que esse tipo de tecnologia poderia fazer. Poderíamos revisar a história em primeira mão, verificar os relatos bíblicos e, quem sabe, resolver os maiores mistérios da humanidade. Mas é claro, isso permanece como uma teoria. E o Vaticano, como você já deve imaginar, nunca confirmou a existência de tal dispositivo.
Mas o simples fato de tantas pessoas acreditarem nessa história já é suficiente para deixar nossa imaginação correr solta. E se o cronovisor realmente existisse, o que isso significaria para a forma como entendemos o tempo e o espaço? Isso poderia reescrever a história como a conhecemos. Esse tipo de pergunta é o que mantém o mistério vivo e alimenta a nossa curiosidade a cada nova descoberta. Por que tantos segredos? Agora vamos ser sinceros. Por que o Vaticano guardaria tantos segredos? Afinal, a Igreja Católica é uma das instituições mais antigas e poderosas do mundo, com bilhões de seguidores. Não seria mais fácil simplesmente ser transparente? Mostrar que não há nada a esconder? Bem, aí está o ponto. Muitas vezes o poder está justamente no que não é revelado. O mistério é uma ferramenta poderosa para manter o controle e a fé. Imagine se todos os segredos do Vaticano fossem revelados de uma vez. A Igreja, que tem sido um pilar para milhões de pessoas, poderia perder sua aura de mistério, o que a tornaria mais vulnerável a críticas e questionamentos. O mistério, de certa forma, protege a instituição. E para ser justo, muitas das coisas guardadas nos arquivos podem nem ser tão bombásticas assim. Pode ser que muitos dos documentos sejam apenas registros comuns, sem grandes revelações ou escândalos. Mas o fato de não sabermos ao certo cria uma nuvem de mistério e abre espaço para que a nossa imaginação corra solta. Conclusão. O fascínio que nunca se dissipa. O Vaticano, com seus séculos de história e poder, continua sendo um dos lugares mais fascinantes do mundo. Quer você acredite nas teorias da conspiração ou não, uma coisa é certa. O mistério em torno desse pequeno estado no coração de Roma é algo que nunca vai desaparecer. No fim das contas, os segredos que o Vaticano guarda podem ser uma combinação de verdades históricas e mitos cuidadosamente protegidos ao longo dos séculos. Mas a verdadeira pergunta que fica é: estamos prontos para saber tudo? Ou será que, no fundo, o mistério é parte essencial do encanto que o Vaticano exerce sobre nós? À medida que avançamos nesta série, prepare-se para explorar ainda mais profundamente esses segredos, teorias e revelações. E lembre-se, o que parece ser apenas história pode ter um impacto muito maior na forma como vemos o mundo hoje. O arquivo que esconde séculos de história. Quando pensamos nos arquivos secretos do Vaticano, parece que estamos falando de uma espécie de sala do tesouro da Igreja Católica, um lugar guardado por portões de ferro e segredos. Mas o que realmente existe por trás dessas portas? O que muitos não sabem é que esses arquivos são, na verdade, chamados oficialmente de Arquivo Apostólico do Vaticano. Sim, o nome secreto vem mais de uma má tradução do latim, secretum, que significa privado. Mas ainda assim, essa tradução acabou alimentando a imaginação das pessoas por séculos. E vamos combinar, chamar de secreto é muito mais emocionante do que arquivo privado, certo? Com mais de 85 quilômetros de prateleiras lotadas de manuscritos, documentos históricos e correspondências, o Arquivo Apostólico do Vaticano é uma verdadeira cápsula do tempo. Ele guarda registros que remontam ao século VIII e, ao longo dos séculos, acumulou um acervo que pode ser considerado uma das maiores e mais misteriosas coleções de documentos do mundo. Agora, se você está se perguntando se pode simplesmente visitar o Vaticano e pedir para dar uma olhada nesses documentos, a resposta é: não exatamente. O acesso ao arquivo é restrito, mas de forma surpreendente não é completamente impossível. Pesquisadores acadêmicos e historiadores com credenciais adequadas podem solicitar permissão para estudar certos documentos. Contudo, há sempre um detalhe importante. Muitos dos documentos mais quentes só ficam disponíveis após 75 anos de arquivamento. Ou seja, por mais que você consiga permissão, certas informações permanecem fora do alcance do público por décadas, ou quem sabe, para sempre. Os documentos mais relevantes do arquivo. Agora que sabemos um pouco sobre o que são esses arquivos, vamos mergulhar em alguns dos documentos mais importantes que eles guardam. Porque vamos ser honestos, com mais de 12 séculos de história, deve haver alguns papéis bastante interessantes guardados lá. Um dos documentos mais notórios é o registro do julgamento de Galileu Galilei. Sim, aquele Galileu. O famoso cientista que no século XVI ousou desafiar a visão da Igreja de que a Terra era o centro do universo. O julgamento de Galileu é um dos eventos mais conhecidos e controversos da história da ciência. Ele foi condenado por heresia por apoiar a teoria heliocêntrica de Copérnico, que dizia que a Terra girava em torno do Sol e não o contrário. Imagine só, há centenas de anos, um cientista ousa dizer que a Terra não é o centro de tudo, e por causa disso, acaba sendo julgado e condenado pela Igreja. E os registros detalhados desse julgamento estão guardados, trancados em algum lugar do arquivo apostólico. Por muito tempo, esse documento ficou longe do alcance do público, mas hoje é um dos mais famosos e já foi amplamente estudado. Mesmo assim, ele é uma lembrança de como a Igreja, ao longo dos séculos, tentou controlar o conhecimento e as ideias que circulavam. Outro documento que chama a atenção é a correspondência entre Michelangelo e o Papa Júlio II. Sim, o próprio Michelangelo, o gênio por trás da Capela Sistina, também está presente nos arquivos do Vaticano. Nas cartas, Michelangelo frequentemente reclamava da falta de pagamento pelos seus trabalhos. Sim, até gênios passam por esses perrengues.
e discutia detalhes sobre suas obras. Esses registros nos dão um vislumbre mais humano de figuras históricas que geralmente vemos como ícones distantes e inalcançáveis. Mas entre todos esses registros históricos fascinantes, o que talvez mais alimente as teorias conspiratórias são os documentos da Inquisição. Para quem não lembra das aulas de história, a Inquisição foi uma série de tribunais religiosos estabelecidos pela Igreja Católica, com o objetivo de identificar e punir aqueles considerados hereges. No centro da Inquisição está o Tribunal do Santo Ofício, que ao longo dos séculos interrogou, julgou e, em muitos casos, condenou à morte pessoas cujas crenças ou práticas iam contra os ensinamentos da Igreja. Há registros de julgamentos, confissões, muitas delas obtidas sob tortura, e correspondências entre papas e reis sobre como lidar com os inimigos da fé. Esses documentos revelam o lado mais sombrio da Igreja e mostram como o poder religioso se misturava com o poder político de maneira assustadora. As revelações recentes. O caso do Papa Pio the Good. Um dos casos mais recentes e que mais chamaram a atenção sobre os documentos dos arquivos do Vaticano envolve o Papa Pio the Good, o Papa que liderou a Igreja Católica durante a Segunda Guerra Mundial. Durante anos, historiadores pressionaram o Vaticano a liberar documentos que pudessem esclarecer o papel do Papa Pio XII em relação ao regime nazista e ao Holocausto. Muitos críticos acusaram Pio XII de permanecer em silêncio diante das atrocidades cometidas contra os judeus na Europa. E o Vaticano, por muito tempo, foi bastante reticente em abrir os arquivos desse período. No entanto, em 2020, o Vaticano finalmente permitiu que historiadores acessassem os documentos relativos ao papado de Pio XII. As revelações até o momento são mistas. Embora algumas evidências mostrem que Pio XII tentou ajudar judeus a escapar do regime nazista, outros documentos sugerem que ele foi, no mínimo, omisso em sua resposta pública ao genocídio. Esse caso mostra como os arquivos secretos do Vaticano podem revelar informações sensíveis que afetam diretamente a reputação da Igreja. E é exatamente por isso que muitos acreditam que ainda há muito mais sendo escondido. Os arquivos que nunca veremos, é aqui que a história realmente fica interessante. Porque apesar de todos os documentos fascinantes que já foram revelados ao longo dos anos, ainda há muitos arquivos que permanecem completamente inacessíveis. E é exatamente isso que alimenta a imaginação das pessoas e as teorias da conspiração. Você já se perguntou o que poderia estar guardado nas profundezas desses arquivos inacessíveis? Um dos boatos mais persistentes é que o Vaticano possui provas da existência de extraterrestres. Isso mesmo. Muitos acreditam que em algum lugar nos arquivos há registros de contatos com seres de outros planetas, que a Igreja tem mantido em segredo para evitar o choque cultural e religioso no mundo. Outra teoria bastante popular diz respeito aos segredos do próprio Jesus Cristo. Dizem que há documentos que provam que Jesus teve uma vida muito diferente do que nos contam. Talvez até que ele tenha tido filhos. Agora, pare um momento e imagine as repercussões que isso teria para o cristianismo. Não é de se admirar que, se esses documentos existirem, a Igreja os mantenha longe de qualquer possibilidade de divulgação. Um dos rumores mais surpreendentes envolve a possível existência de relíquias religiosas extraordinárias, como a Arca da Aliança ou o Santo Graal, que estariam escondidos no Vaticano. Se esses objetos realmente existem e foram encontrados pela Igreja ao longo dos séculos, o impacto de revelá-los seria colossal. Não só para a fé católica, mas para toda a história religiosa da humanidade. A digitalização dos arquivos, um olhar no futuro. Nos últimos anos, o Vaticano tem feito algo bastante surpreendente. Iniciou um ambicioso projeto de digitalização de seus arquivos. Isso significa que no futuro, muitos dos documentos históricos que atualmente só podem ser vistos por acadêmicos com credenciais poderão estar disponíveis online para qualquer um acessar. Claro, esse processo levará anos. Estima-se que serão necessários 18 anos para digitalizar tudo, mas é um passo significativo em direção a uma maior transparência. Mesmo assim, há quem acredite que os documentos mais sensíveis jamais serão digitalizados ou liberados para o público. O Vaticano, é claro, tem o controle total sobre o que será ou não divulgado. E como já vimos, nem tudo que está nos arquivos será acessível tão cedo. No entanto, essa digitalização é um sinal de que o Vaticano está pelo menos tentando equilibrar o desejo por privacidade com a demanda pública por maior transparência. Por que o Vaticano mantém tantos segredos? Agora, aqui está a grande pergunta. Por que o Vaticano mantém tantos documentos inacessíveis, especialmente aqueles que não parecem conter nada tão sensível? A resposta pode ser mais simples do que parece. A Igreja Católica, ao longo dos séculos, aprendeu que o poder de uma instituição muitas vezes reside no que ela escolhe não revelar. Quando um documento permanece secreto, ele automaticamente ganha um certo nível de importância. Ele alimenta a curiosidade e, de certa forma, protege a Igreja de questionamentos mais profundos. Além disso, muitos dos documentos mais antigos podem não ser apenas secretos por questões de poder, mas por sua fragilidade.
Manuscritos antigos são incrivelmente delicados, e permitir que pessoas mexam neles pode causar danos irreparáveis. Por isso, há uma lógica em manter muitos desses documentos inacessíveis, ao menos até que possam ser digitalizados. Mas claro, isso não impede que o mistério continue. Porque, no final das contas, o que é mantido em segredo sempre parece mais importante do que aquilo que nos é revelado. Conclusão: o poder dos arquivos secretos. O Arquivo Apostólico do Vaticano é, sem dúvida, um dos lugares mais fascinantes e misteriosos do mundo. Guardando documentos que atravessam séculos, ele nos dá uma janela para o passado, mas ao mesmo tempo nos mantém distantes dos segredos mais profundos da Igreja. Embora muitos documentos já tenham sido revelados e outros estejam a caminho da digitalização, sempre haverá aquele senso de mistério em torno dos arquivos secretos. O que mais pode estar escondido lá dentro? Serão segredos religiosos que abalam a fé? Provas de civilizações extraterrestres? Ou simplesmente documentos históricos que a Igreja preferiu manter longe dos olhos do público? A verdade é que, por mais que o Vaticano libere informações, sempre haverá algo mais, algo que nos escapa. E é esse mistério que faz dos arquivos secretos do Vaticano um dos maiores enigmas da humanidade. Uma coisa é certa: enquanto eles existirem, as perguntas continuarão a ser feitas, e nós continuaremos curiosos para saber o que está sendo mantido em segredo. Quando mistérios se transformam em conspiração. Se há uma coisa que desperta a imaginação das pessoas, são as teorias da conspiração. E, quando o assunto é o Vaticano, as especulações chegam a níveis surpreendentes. Não estamos falando apenas de histórias corriqueiras. Estamos entrando em um território onde religião, poder e o desconhecido se encontram. Para muitos, o Vaticano não é apenas a sede do catolicismo, mas o epicentro de segredos guardados há séculos, que, se revelados, poderiam abalar as fundações da sociedade. O que faz essas teorias tão intrigantes? Talvez seja a mistura de fatos históricos reais com especulações selvagens, ou talvez seja a própria natureza secreta do Vaticano que dá combustível a essas histórias. O fato é que, quanto mais misteriosa a instituição, mais prolíferas se tornam as teorias. E no caso do Vaticano, esse mistério é praticamente parte do DNA da instituição. Prepare-se, porque neste ponto do nosso roteiro vamos mergulhar fundo nas teorias de conspiração mais fascinantes e perturbadoras que envolvem o Vaticano. E como sempre, a verdade pode ser mais estranha do que a ficção. O Santo Graal e a Arca da Aliança, tesouros perdidos ou escondidos. Um dos rumores mais antigos e persistentes sobre o Vaticano é a ideia de que ele guarda em algum lugar, dentro de suas muralhas, alguns dos artefatos religiosos mais sagrados da história. Talvez o mais famoso seja o Santo Graal, o cálice que, de acordo com a tradição cristã, Jesus usou na última ceia. Se o Santo Graal realmente existiu, ele se perdeu há séculos. Mas há quem acredite que o Vaticano, em seu poder quase ilimitado, conseguiu localizar e esconder o cálice. Isso por si só já seria uma revelação de proporções gigantescas. O Santo Graal não é apenas um símbolo da fé cristã, mas também um dos artefatos mais mitologizados da história, cercado por histórias de poder sobrenatural e imortalidade. Mas o Santo Graal não é o único objeto que o Vaticano supostamente guarda. Muitos acreditam que eles também têm em seu poder a Arca da Aliança, a arca bíblica que continha as tábuas da lei. Os 10 mandamentos dados a Moisés no Monte Sinai. A arca desapareceu misteriosamente da história, e ao longo dos séculos surgiram inúmeras teorias sobre o seu paradeiro. Para alguns, a explicação é simples: está no Vaticano, mantida longe dos olhos do mundo. Agora vamos pensar por um momento. Se fosse verdade que o Vaticano possui a Arca da Aliança ou o Santo Graal, por que eles esconderiam esses artefatos? A resposta mais comum entre os teóricos da conspiração é que o Vaticano teme o impacto que a revelação desses itens teria sobre a humanidade. Talvez isso abalaria as estruturas de poder da própria Igreja. Ou talvez esses artefatos sejam tão poderosos que é melhor que ninguém tenha acesso a eles. Independentemente da razão, a ideia de que o Vaticano possui esses itens lendários continua a capturar a imaginação das pessoas. Jesus foi real? O documento que pode mudar tudo. Se você pensou que as teorias envolvendo o Santo Graal e a Arca da Aliança já eram controversas, espere até ouvir essa. Há quem acredite que o Vaticano está escondendo provas da inexistência de Jesus Cristo. Sim, você leu certo. E essa é, sem dúvida, uma das teorias mais explosivas que circulam sobre o Vaticano. Segundo alguns teóricos, há um documento específico, guardado nas profundezas dos arquivos do Vaticano, que poderia provar que Jesus nunca foi uma figura histórica real. De acordo com essa teoria, o documento é uma correspondência entre o imperador romano Nero e o apóstolo Paulo. Nesse documento, a conversa revelaria que Jesus era apenas uma figura simbólica, criada para inspirar os fiéis, mas que nunca existiu como pessoa de carne e osso. Agora imagine o impacto disso. A ideia de que Jesus Cristo, a figura central de uma das maiores religiões do mundo, não existiu de fato, e que a Igreja tem mantido isso em segredo por quase 2000 anos, poderia abalar a fé de milhões de pessoas. Se fosse verdade, o que isso significaria para o cristianismo? Para a própria história da humanidade?
Claro, como muitas teorias da conspiração, esta é amplamente desacreditada pela Igreja e pela maioria dos historiadores. No entanto, o simples fato de que essa teoria continua a existir nos mostra o quanto o mistério em torno do Vaticano alimenta as especulações mais extremas. A verdade é que, quanto mais segredos a Igreja guarda, mais as pessoas imaginam o que pode estar sendo escondido. O cronovisor, a máquina do tempo do Vaticano. Se você acha que as teorias de conspiração do Vaticano não podem ficar mais estranhas, prepare-se para conhecer o cronovisor. De todas as especulações sobre o Vaticano, essa talvez seja a mais fantasiosa, e ainda assim, uma das mais fascinantes. A teoria do cronovisor afirma que o Vaticano possui um dispositivo que permite ver o passado. Isso mesmo, uma espécie de máquina do tempo. Segundo os relatos, o cronovisor foi desenvolvido nos anos 1950 por um padre chamado Pellegrino Ernetti, que supostamente trabalhava com um grupo de cientistas financiados pela Igreja. De acordo com as descrições, o cronovisor funciona capturando sobras de radiação eletromagnética dos eventos passados e as transformando em imagens e sons. Isso significa que, teoricamente, seria possível assistir a eventos históricos como se fossem filmes gravados. E o mais chocante é que alguns afirmam que a Igreja usou o cronovisor para testemunhar momentos como a crucificação de Jesus e outros episódios bíblicos. Embora tudo isso soe como uma ficção científica elaborada, a história do cronovisor tem persistido ao longo dos anos. Livros foram escritos sobre o dispositivo e teorias continuam a surgir. No entanto, como era de se esperar, o Vaticano nunca confirmou a existência de tal máquina. Mas imagine se o cronovisor fosse real, o que isso significaria para o nosso entendimento da história. A Igreja poderia, literalmente, ter o poder de revisar o passado, de ver eventos como eles realmente aconteceram, e não como foram registrados. Isso nos leva a uma série de outras perguntas. Se o cronovisor existisse, a Igreja o usaria para confirmar sua própria narrativa ou para esconder verdades inconvenientes? Contato alienígena. O Vaticano sabe mais? Agora, se você pensava que as teorias da conspiração do Vaticano ficavam limitadas ao cristianismo, pense de novo. Um dos rumores mais persistentes e intrigantes é que o Vaticano tem conhecimento da existência de vida extraterrestre e está ocultando essa informação do público. Há muitas variações dessa teoria, mas a mais popular afirma que, escondido nos arquivos secretos, há evidências de que a Igreja manteve contato com seres de outros planetas. Alguns até sugerem que o Vaticano está colaborando com esses seres, ou que eles têm um entendimento avançado sobre a presença de alienígenas entre nós. Esse tipo de teoria ganhou ainda mais força quando se descobriu que o Vaticano possui seu próprio observatório astronômico, um dos mais antigos e respeitados do mundo. Localizado fora de Roma, no Castel Gandolfo, e também no Arizona, nos Estados Unidos, o Observatório Vaticano tem uma longa história de estudos astronômicos. O fato de a Igreja estar tão envolvida com o estudo do universo alimentou ainda mais a imaginação das pessoas. Para os teóricos da conspiração, a pergunta é simples: por que a Igreja Católica teria um interesse tão grande no espaço e na astronomia? Será que eles estão buscando respostas que não queremos, ou não estamos prontos para ouvir? Algumas versões dessa teoria chegam a sugerir que, se um dia os alienígenas se revelarem para a humanidade, o Vaticano já estará pronto para lidar com as repercussões sociais e espirituais dessa descoberta. Ou seja, a Igreja estaria à frente do resto do mundo, preparada para integrar os alienígenas ao nosso entendimento espiritual. Embora pareça uma ideia saída diretamente de um filme de ficção científica, esse tipo de especulação continua fascinando as pessoas. Afinal, se existe um segredo tão grande como esse, não é difícil imaginar que o Vaticano, com toda a sua história de poder e controle de informações, estaria envolvido. O Banco do Vaticano e suas conexões sombras. Mas nem todas as teorias de conspiração envolvendo o Vaticano são sobre religião ou extraterrestres. Uma das mais conhecidas e controversas teorias diz respeito ao Banco do Vaticano, formalmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião. Fundado em 1922, o Banco do Vaticano é famoso por seu sigilo e por sua completa independência de qualquer auditoria externa. A ideia de que o banco é usado para lavagem de dinheiro e para atividades ilícitas não é apenas uma teoria da conspiração. É uma alegação que já foi investigada por diversas autoridades ao longo dos anos. Há suspeitas de que o banco tenha sido usado para facilitar transações para organizações criminosas, incluindo a máfia italiana. Um dos casos mais famosos envolvendo o Banco do Vaticano foi a misteriosa morte de Roberto Calvi, um banqueiro italiano que tinha ligações com o Vaticano e que foi encontrado enforcado em Londres em 1982. Calvi era conhecido como o Banqueiro de Deus por causa de suas conexões com o Vaticano. E sua morte foi cercada de suspeitas de envolvimento da máfia e de atividades financeiras obscuras. Esse episódio só aumentou as especulações sobre o que realmente se passa dentro das finanças do Vaticano. A Igreja Católica, como instituição global, lida com grandes quantias de dinheiro, e o sigilo absoluto sobre suas finanças levou muitos a acreditar que há mais acontecendo do que se imagina. Símbolos ocultos e arquitetura misteriosa.
Para muitos teóricos, o próprio Vaticano é uma demonstração física de poder oculto. As teorias sobre símbolos ocultos na arquitetura do Vaticano vão desde a simbologia maçônica até o uso de imagens de serpentes. Um exemplo famoso é a Sala de Audiências Paulo VI, uma sala de conferências localizada parcialmente dentro do Vaticano e parcialmente em Roma, que é usada para grandes audiências papais. Ao observar a sala por dentro, alguns teóricos notaram uma semelhança perturbadora. A estrutura da sala lembra a cabeça de uma serpente, com duas janelas que parecem olhos e uma fenda central que se assemelha à boca. Esses símbolos são meras coincidências, ou algo mais? Alguns sugerem que o uso de simbologia oculta é uma maneira de a elite no poder, incluindo o Vaticano, comunicar suas intenções de forma subliminar ao público. Verdade ou ficção? As teorias da conspiração que cercam o Vaticano são vastas e variadas, e a verdade é que muitas delas provavelmente nunca serão comprovadas. O que é certo, no entanto, é que a própria natureza fechada e misteriosa do Vaticano alimenta essas especulações. Onde há segredos, há curiosidade, e onde há curiosidade, as teorias florescem. Quer as histórias sobre artefatos religiosos escondidos, cronovisores ou contatos alienígenas sejam verdadeiras ou não, elas continuam a capturar a imaginação de milhões de pessoas. E enquanto o Vaticano mantiver suas portas fechadas para certos segredos, as perguntas continuarão. Será que um dia saberemos a verdade por trás desses mistérios? Ou será que algumas coisas são melhor deixadas no escuro, onde o mistério continua a viver? Resolução: os escândalos e a religião em crise. O Vaticano sob os holofotes, quando o poder e a fé se colidem. Ao longo dos séculos, o Vaticano tem sido o bastião da Igreja Católica, símbolo de fé para bilhões de pessoas em todo o mundo. No entanto, em meio às muralhas antigas, a instituição também se tornou um ícone de poder. Um poder que nem sempre foi usado de maneira transparente, ou como muitos diriam, moralmente correta. A história do Vaticano está repleta de momentos gloriosos, mas também de sombras. E, quando essas sombras vêm à tona, o impacto sobre a fé e sobre a Igreja é devastador. Nos últimos anos, temos visto um aumento nos escândalos envolvendo a Igreja Católica. De abusos sexuais a escândalos financeiros, a confiança dos fiéis foi abalada. E muitos se perguntam: o que aconteceu com a instituição que deveria ser o símbolo máximo de pureza espiritual e integridade? Vamos explorar como esses escândalos têm colocado o Vaticano em crise e o que isso significa para o futuro da Igreja Católica. Os escândalos de abuso sexual, o pecado que devastou a Igreja. Não há como falar sobre os escândalos mais devastadores do Vaticano sem começar pelo abuso sexual dentro da Igreja Católica. Durante décadas, talvez até séculos, casos de abuso sexual envolvendo padres e bispos foram ocultados, abafados ou minimizados pela hierarquia eclesiástica. Infelizmente, foi apenas nos últimos 20 anos que esses crimes começaram a vir à tona, expondo uma cultura de encobrimento que sacudiu a Igreja em sua essência. O escândalo de abusos sexuais não se limitou a uma região ou país. Ele foi global. Dos Estados Unidos à Irlanda, da Austrália ao Brasil, surgiram histórias de vítimas que finalmente tiveram a coragem de falar, revelando o abuso que sofreram nas mãos daqueles que deveriam representá-los espiritualmente. Em muitos casos, essas vítimas foram crianças, tornando o escândalo ainda mais horrível. A Igreja Católica foi severamente criticada por sua resposta inicial aos casos de abuso. Em vez de tomar medidas imediatas contra os culpados, muitos líderes da Igreja optaram por transferir os padres abusadores de uma paróquia para outra, essencialmente permitindo que continuassem com seus crimes em novos lugares. A desculpa: proteger a integridade da Igreja. Mas proteger a instituição à custa da dignidade e segurança das vítimas acabou custando à Igreja algo muito mais valioso: a confiança. Em 2002, o jornal The Boston Globe publicou uma investigação em série que desmascarou um esquema sistêmico de abusos e acobertamentos pela Arquidiocese de Boston, Lusizoa. Isso marcou o início de uma avalanche de denúncias que se seguiram por todo o mundo. O filme Spotlight, de 2015, vencedor do Oscar, narra essa investigação e o impacto devastador que causou, tanto na Igreja quanto na sociedade. A resposta do Vaticano: tentativa de redenção ou tarde demais? Diante da crescente pressão pública e da indignação das vítimas, o Vaticano foi forçado a agir. Em 2001, o Papa João Paulo II emitiu um documento que determinava que todos os casos de abuso sexual clerical fossem encaminhados diretamente à Congregação para a Doutrina da Fé, liderada na época pelo então cardeal Joseph Ratzinger, que mais tarde se tornaria o Papa Bento XVI. No entanto, foi somente em 2010, sob o pontificado de Bento XVI, que a Igreja começou a implementar reformas mais severas. Ele foi o primeiro Papa a enfrentar diretamente os abusos, declarando tolerância zero para crimes de abuso sexual dentro da Igreja. Bento XVI pediu perdão às vítimas e incentivou a cooperação com as autoridades civis, algo que havia sido ignorado anteriormente. Muitos acreditam que ele renunciou ao papado em 2013, em parte por causa da pressão interna e externa dos escândalos, pois sentiu que a Igreja precisava de uma liderança mais enérgica e renovada para lidar com a crise. A chegada do Papa Francisco, em 2013, trouxe esperança para muitos fiéis.
Francisco é amplamente visto como um reformador e alguém disposto a enfrentar os problemas da Igreja de maneira mais aberta e direta. Ele realizou vários encontros com vítimas de abuso e, em 2019, organizou uma conferência inédita no Vaticano sobre o combate aos abusos sexuais no clero. No entanto, mesmo com todos esses esforços, o Vaticano ainda enfrenta críticas por não ir longe o suficiente nas reformas. Muitos dizem que as palavras de Francisco são um bom começo, mas que ações mais concretas e rápidas ainda são necessárias para restaurar a confiança. A questão que permanece é: isso será suficiente? Para muitas vítimas, as desculpas e os pedidos de perdão da Igreja são um consolo tardio. E para muitos outros fiéis, os escândalos de abuso sexual continuam a manchar irreparavelmente a reputação da Igreja, fazendo com que percam a fé na instituição. Corrupção financeira e o Banco do Vaticano. Se os escândalos de abuso sexual não fossem suficientes para abalar o Vaticano, os problemas financeiros que cercam a instituição também têm causado um enorme impacto. Um dos maiores escândalos envolve o próprio Banco do Vaticano, oficialmente conhecido como Instituto para as Obras de Religião, IOR. Apesar do nome pomposo, o Banco do Vaticano tem sido alvo de investigações por lavagem de dinheiro, corrupção e atividades financeiras ilícitas. A história mais sombria do Banco do Vaticano começou a ganhar notoriedade na década de 1980, quando Roberto Calvi, conhecido como o Banqueiro de Deus, foi encontrado morto em circunstâncias misteriosas em Londres. Calvi estava no centro de um esquema de fraude financeira envolvendo o Banco Ambrosiano, que tinha fortes ligações com o Vaticano. Ele foi encontrado enforcado sob a Ponte dos Frades Negros, um aparente suicídio que mais tarde foi considerado um assassinato. Esse episódio levantou questões perturbadoras sobre a ligação do Vaticano com a máfia italiana e outros grupos criminosos. Calvi teria sido assassinado por saber demais? E mais importante, o que o Vaticano sabia sobre esses esquemas? Desde então, o Banco do Vaticano tem sido alvo de várias investigações e reformas internas. Em 2013, o Papa Francisco começou a limpar a casa, tentando acabar com a corrupção dentro do banco. No entanto, o caminho tem sido difícil. Mesmo com a criação de uma comissão de supervisão e a introdução de novos regulamentos, os escândalos financeiros ainda assombram o Vaticano. E por que esses escândalos financeiros importam tanto? A resposta é simples: eles minam a imagem da Igreja como uma instituição moral. Para muitos, a Igreja Católica é um símbolo de caridade e humildade. Então, quando se ouve falar que milhões de euros estão sendo desviados ou que há conexões com crime organizado, isso coloca em xeque a própria integridade da instituição. Mais uma vez, o poder e a fé entram em conflito, e a reputação da Igreja sofre. O WikiLeaks, documentos vazados que expostos às sombras da Igreja. Se você acha que os escândalos sexuais e financeiros já são grandes o suficiente, espere até ouvir sobre o WikiLeaks. Em 2012, documentos confidenciais do Vaticano começaram a ser vazados para a imprensa, expondo um lado sombrio da Santa Sé. As informações vazadas mostravam disputas internas, corrupção e uma luta de poder nos bastidores, que envolvia altos membros do clero. Os documentos foram obtidos por Paulo Gabrielli, o mordomo pessoal do Papa Bento XVI, que justificou seus atos dizendo que queria ajudar o Papa a limpar a corrupção na Igreja. Ele foi preso, julgado e condenado, mas acabou sendo perdoado por Bento XVI antes de o Papa renunciar. O WikiLeaks revelou algo que muitos já suspeitavam, que o Vaticano, como qualquer outra grande organização, tinha seus próprios jogos de poder, rivalidades e intrigas internas. No entanto, para a maioria dos fiéis, isso foi um choque. A Igreja, que sempre se posicionou como uma instituição divina e acima das fraquezas humanas, foi repentinamente exposta como qualquer outra entidade cheia de política e corrupção. E o impacto disso foi profundo. O WikiLeaks não apenas abalou a fé de muitos fiéis, mas também levou a uma crise de liderança. Foi após esses eventos que o Papa Bento XVI renunciou, algo que não acontecia na Igreja há quase 600 anos. O fato de que até o Papa, o líder máximo da Igreja, sentiu que não podia mais controlar a situação, deixou claro para muitos que a crise dentro do Vaticano era maior do que se imaginava. O declínio da fé e a secularização. Todos esses escândalos, sexuais, financeiros e políticos, tiveram um impacto profundo na relação da Igreja com seus fiéis. Hoje, em muitos países, vemos um claro declínio no número de católicos praticantes. Em lugares como a Europa Ocidental, onde o catolicismo era historicamente dominante, igrejas estão fechando e a secularização está em alta. Essa perda de fiéis não pode ser atribuída apenas aos escândalos, mas eles certamente contribuíram para isso. Para muitas pessoas, especialmente as gerações mais jovens, a Igreja deixou de ser vista como uma instituição intocável e moralmente irrepreensível. Em vez disso, a Igreja agora carrega o peso de suas falhas e pecados públicos. O Papa Francisco tem tentado combater esse declínio com um enfoque mais progressista. Ele tem falado sobre temas sociais relevantes como a crise climática, os direitos dos imigrantes e a necessidade de uma igreja mais inclusiva. No entanto, para muitos, especialmente aqueles que foram profundamente afetados pelos escândalos, esses esforços podem parecer tarde demais.
O futuro da Igreja Católica está, sem dúvida, em um ponto crítico. A confiança precisa ser restaurada e a fé revitalizada. Mas a pergunta que muitos se fazem é: será que o Vaticano, com toda sua história e segredos, pode realmente se reformar de dentro para fora? O caminho para a redenção ou colapso? Olhando para o futuro, fica claro que o Vaticano precisa continuar lidando com seus demônios. Os esforços de reforma, como a tolerância zero para abusos sexuais e a limpeza do Banco do Vaticano, são passos importantes. Mas como muitos críticos apontam, eles ainda são insuficientes. O verdadeiro teste para a Igreja será se ela pode ou não abraçar uma mudança mais radical, ser transparente sobre seus erros e mostrar uma verdadeira disposição de aprender com eles. O Papa Francisco é, para muitos, o símbolo dessa tentativa de renovação. Ele tem um estilo mais simples e humilde, muitas vezes preferindo viver de maneira mais modesta e abraçando questões sociais que seus predecessores poderiam ter ignorado. Mas até ele tem enfrentado resistência dentro da própria Igreja. Há uma divisão interna, com conservadores que acham que ele está indo longe demais e progressistas que acreditam que ele não está indo longe o suficiente. Se a Igreja vai conseguir se redimir e reconquistar a confiança dos fiéis, só o tempo dirá. O que é certo, porém, é que o Vaticano está em uma encruzilhada. As escolhas que fizer nos próximos anos determinarão se a Igreja Católica conseguirá se reinventar e sobreviver às crises que a assombram, ou se continuará a perder relevância em um mundo cada vez mais secular. A fé sobrevive, mas a confiança está em jogo. Os escândalos do Vaticano foram um golpe duro para a Igreja Católica. Mas apesar de tudo, a fé de milhões de pessoas ao redor do mundo ainda é forte. Para essas pessoas, a Igreja é mais do que seus líderes, mais do que seus erros. Ela representa uma conexão espiritual, uma comunidade de fé que transcende os pecados de seus representantes. No entanto, a confiança, esse elo frágil entre os fiéis e a instituição, foi seriamente abalada. E sem confiança, é difícil para qualquer instituição sobreviver. O futuro do Vaticano e da Igreja Católica está nas mãos daqueles que decidem se é possível manter uma fé viva enquanto se enfrenta a dura realidade dos erros do passado. E como sempre, a questão não é apenas o que foi feito, mas o que será feito a partir de agora. O caminho para a redenção está aberto, mas será preciso coragem e honestidade para segui-lo. Uma instituição entre o passado e o futuro. Quando falamos do Vaticano, é impossível não pensar na dualidade que o cerca. De um lado, há a tradição. Uma instituição milenar que carrega consigo o peso da história e da fé de bilhões de pessoas. Do outro, ao presente e o futuro. Um mundo em constante mudança, onde questões como transparência, igualdade e inclusão ganham cada vez mais importância. Como o Vaticano, uma das organizações mais antigas e poderosas do mundo, consegue se equilibrar entre esses dois polos. A Igreja Católica está em um ponto crítico, e sua sobrevivência enquanto instituição global depende diretamente das decisões que tomar daqui para frente. Reformas são urgentes. Novos escândalos podem ser fatais. Mas além de resolver os problemas atuais, a Igreja também enfrenta um desafio muito maior. Como lidar com seus próprios segredos, aqueles que ainda não foram revelados e que podem mudar a história de forma irreversível? O que o futuro reserva para o Vaticano? E o que ainda não sabemos, que poderia transformar a maneira como enxergamos a Igreja e o papel dela no mundo? Para responder a essas perguntas, precisamos entender não só o que está em jogo, mas também o que já foi revelado até agora e as implicações de tudo isso para o amanhã. Os segredos ainda ocultos nos arquivos do Vaticano. Até agora, exploramos os escândalos que vieram à tona, desde o abuso sexual e os problemas financeiros, até os jogos de poder revelados no Vatilax. Mas o que dizer dos segredos que permanecem guardados nos cofres do Vaticano? Aqueles que estão escondidos no fundo de seus arquivos, longe do alcance de historiadores e pesquisadores. A verdade é que ainda há muito que não sabemos sobre o que o Vaticano guarda. Os arquivos secretos do Vaticano, com seus mais de 85 quilômetros de documentos e manuscritos, continuam sendo uma fonte de fascínio e especulação. E não é difícil entender por quê. Como mencionamos anteriormente, muitos documentos só são tornados públicos após 75 anos de arquivamento. O que significa que segredos mais recentes, especialmente aqueles que envolvem as relações do Vaticano com governos ou sobre decisões internas controversas, ainda estão fora do alcance. Além disso, há sempre a possibilidade de que certos documentos nunca sejam liberados. O que o Vaticano pode estar escondendo? Poderiam haver provas que confirmem ou refutem a existência histórica de Jesus, ou documentos que mostrem uma face ainda mais sombria da Igreja, envolvendo conspirações políticas e econômicas. Essas são as perguntas que continuam a alimentar teorias da conspiração e a manter o mistério vivo. Um exemplo recente que nos lembra do poder desses segredos envolve o Papa Pio XII e seu suposto silêncio durante o Holocausto. Apesar da abertura parcial dos arquivos de seu papado, ainda há muitas questões em aberto sobre seu envolvimento, ou a falta dele, na defesa dos judeus perseguidos pelos nazistas. Esse tipo de revelação pode não só reescrever a história, mas também redefinir o papel do Vaticano em um dos períodos mais sombrios do século XX.
Mas será que a Igreja, com toda a sua história e complexidade, está pronta para lidar com essas revelações? E mais importante, nós estamos? O Vaticano e o futuro da religião. Em um mundo cada vez mais secular, com as novas gerações cada vez mais afastadas das tradições religiosas, a Igreja Católica enfrenta um desafio profundo. Relevância. Como a Igreja pode continuar a ser uma voz moral e espiritual em uma era que muitas vezes valoriza mais a ciência, a individualidade e a liberdade do que a tradição e a doutrina? O Papa Francisco tem se esforçado para modernizar a Igreja, pelo menos em certos aspectos. Ele tem falado de forma aberta sobre a necessidade de a Igreja se tornar mais inclusiva, abordando questões como a aceitação de membros da comunidade LGBTQ+, e a igualdade de gênero, bem como a importância de cuidar do meio ambiente e enfrentar as mudanças climáticas. Essas questões são centrais para as novas gerações e mostram que Francisco entende que, para a Igreja sobreviver, ela precisa estar em sintonia com o mundo moderno. Mas o caminho para a modernização é difícil. Para cada passo que o Papa Francisco dá em direção a um Vaticano mais inclusivo, há uma reação conservadora dentro da Igreja, que acredita que as tradições sagradas estão sendo diluídas. Há uma verdadeira batalha interna acontecendo no Vaticano entre os reformistas e os tradicionalistas, o que torna o futuro da Igreja incerto. Essa tensão não é algo novo. A Igreja sempre se viu dividida entre a necessidade de permanecer fiel à tradição e a pressão para se adaptar aos tempos. No entanto, o que torna o momento atual único é a velocidade e a magnitude das mudanças que estão ocorrendo no mundo. Se a Igreja não conseguir encontrar uma maneira de se modernizar sem perder sua identidade, corre o risco de se tornar cada vez mais irrelevante. A ciência e a religião. A ponte ou o fim. Uma das questões centrais para o futuro da Igreja Católica é sua relação com a ciência. Ao longo dos séculos, a Igreja teve uma relação, no mínimo, complicada com o mundo científico. O julgamento de Galileu é um dos exemplos mais famosos dessa tensão. E até hoje, muitos veem a Igreja como uma instituição que resiste à ciência em favor da fé. No entanto, isso tem mudado. Como mencionamos anteriormente, o Vaticano tem seu próprio observatório astronômico, e há um interesse crescente da Igreja em explorar os mistérios do cosmos. Isso levanta uma questão interessante. A Igreja pode abraçar a ciência e continuar a ser uma autoridade espiritual? No final das contas, ciência e fé não precisam ser forças opostas. Muitos dentro da Igreja acreditam que, na verdade, a ciência é uma maneira de entender a criação de Deus, e que fé e ciência podem coexistir. A teoria do Big Bang, por exemplo, foi proposta por um padre católico, Georges Lemaitre, o que mostra que a ciência e a religião podem, sim, encontrar um meio-termo. Ainda assim, muitos dentro da Igreja e fora dela têm dificuldades para conciliar as duas coisas. Para a Igreja Católica, que ainda sustenta uma série de crenças tradicionais que não se alinham com a ciência moderna, esse é um dos maiores desafios do futuro. A aceitação da evolução, por exemplo, ainda é um ponto de controvérsia para muitos fiéis. Se o Vaticano deseja realmente ter relevância no futuro, precisará encontrar uma maneira de equilibrar essas duas forças. A ciência está avançando em um ritmo rápido, respondendo perguntas que antes eram domínio exclusivo da religião. E à medida que a humanidade busca novas respostas, incluindo a possibilidade de vida em outros planetas, a Igreja precisa estar pronta para adaptar sua visão espiritual a essas novas realidades. O que acontece se os segredos forem revelados? Voltando à questão central dos segredos do Vaticano, precisamos nos perguntar: o que acontece se um dia todos esses segredos forem revelados? E mais importante, o que isso significa para a fé das pessoas? A revelação de certos segredos pode de fato abalar a estrutura da Igreja Católica. Se algum dia for provado, por exemplo, que Jesus não existiu como figura histórica, algo que, vale dizer, a maioria dos estudiosos rejeita, isso poderia desmantelar a própria base da fé cristã. Da mesma forma, a exposição de documentos que mostrem a cumplicidade do Vaticano em crimes contra a humanidade, como durante o Holocausto, pode causar uma crise ainda maior de confiança. Por outro lado, a transparência também pode ser a salvação da Igreja. Muitos acreditam que, se o Vaticano decidisse abrir totalmente seus arquivos e ser honesto sobre seu passado, poderia recuperar parte da confiança perdida ao longo dos. A verdade, por mais dolorosa que seja, pode ser o primeiro passo para a cura. Mas a Igreja está pronta para essa transparência? E mais importante, os fiéis estão prontos para enfrentar a verdade, seja ela qual for. Esse é um dilema que a Igreja precisará enfrentar nos próximos anos, especialmente à medida que mais e mais pessoas exigem respostas claras e responsabilidades. A Igreja sem segredos, o novo começo? Se o Vaticano fosse totalmente transparente, se todos os segredos fossem revelados, como seria o futuro da Igreja? Esse é um cenário que muitos acreditam ser impossível, ou, pelo menos, improvável. Afinal, como já discutimos, o poder da Igreja muitas vezes reside nos segredos que guarda. Mas e se essa estratégia não funcionar mais? Uma igreja sem segredos seria uma igreja mais próxima do que o Papa Francisco tem tentado alcançar. Uma igreja mais inclusiva, mais aberta ao diálogo com a ciência e com outras religiões, e mais disposta a admitir seus erros passados.
Isso para muitos seria um novo começo. Um renascimento da fé católica, que poderia talvez reconquistar aqueles que se afastaram por causa dos escândalos e das controvérsias. Mas esse é um caminho arriscado. Para uma instituição que tem tanto a perder, poder, influência e até mesmo parte de sua base de seguidores mais tradicionalistas, a transparência total pode ser vista como um passo muito radical. Mesmo assim, muitos acreditam que esse é o único caminho possível se a Igreja quiser sobreviver no século XXI. O Vaticano está pronto para o futuro? Então, onde isso nos deixa? A Igreja Católica está em uma encruzilhada, e o futuro depende das escolhas que fizer nos próximos anos. Por um lado, a tradição e o poder que a mantiveram como uma das instituições mais influentes do mundo por 2000 anos. Por outro lado, as exigências de um mundo moderno, que pede transparência, inclusão e responsabilidade. Os segredos do Vaticano, por mais fascinantes que sejam, são apenas uma parte do que está em jogo. O verdadeiro desafio é como a Igreja lida com seus erros, como se adapta às mudanças da sociedade e como mantém sua relevância em um mundo que muitas vezes parece ter deixado as tradições religiosas para trás. O Vaticano, toda sua história e mistério, continua a ser um símbolo de poder e fé. Mas, para que essa fé sobreviva, algo precisará mudar. Seja abrindo seus arquivos, seja abraçando a ciência, ou seja reformando seus próprios sistemas internos, a Igreja precisará evoluir. Se ela conseguirá fazer isso e manter sua essência ao mesmo tempo, só o tempo dirá. Uma coisa é certa: os segredos do Vaticano, revelados ou não, continuarão a fascinar e intrigar. E o mundo estará observando, aguardando para ver o que vem a seguir.